Olá, pessoal. Eu sou Milton Ozaki, coordenador do programa CQH e presidente da SOMPAS. O programa CQH é um projeto da Associação Paulista de Medicina, APM, que tem como objetivo apoiar os serviços de saúde na melhoria da qualidade assistencial. A SOMPAS, Sociedade Paulista de Medicina Preventiva e Administração em Saúde, através de seus associados voluntários, é quem operacionaliza o programa CQH. Hoje estaremos falando de um projeto que foi desenvolvido pelo programa CQH na Guatemala. O objetivo é conhecer um pouco mais sobre a instituição que foi a patrocinadora do projeto. Eu vou compartilhar a tela agora para, através de diapositivos, explicar um pouquinho melhor os detalhes deste projeto. O projeto Guatemala foi desenvolvido pelo programa CQH no período de 2012 a 2016 com o apoio do PROASA, Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar de Sistema de Saúde, e da JICA, Agência de Cooperação Internacional do Governo Japonês. As atividades ocorreram no Hospital Regional de Quito, situado na cidade de Santa Cruz, que é a capital do departamento de Quito. Esta cidade dista cerca de 160 quilômetros da capital, da cidade da Guatemala. Aqui nesse diapositivo, no mapa, os senhores podem ver as flechinhas apontando a localização geográfica da cidade da Guatemala e da cidade de Santa Cruz del Quito. Os estudos para a construção do hospital iniciaram-se em 1985 e 86, e a inauguração ocorreu em 5 de junho de 1995, inicialmente com o nome de Hospital Nacional Santa Helena. Em setembro de 2013, passa então a se chamar Hospital Regional de Quito, quando é designado como referência para atendimento terciário pelo Ministério da Saúde da Guatemala. O Hospital Regional de Quito conta com 171 leitos e está voltado, sobretudo, para a atenção materno-infantil. Aqui nesse diapositivo, os senhores podem ver, através das flechas, a quantidade dos leitos, privilegiando a atenção materno-infantil. O hospital está localizado em uma região onde predominam as etnias Maia, Quiche e Ixil. Muitas dessas populações ainda não dominam completamente o espanhol, o que obriga este hospital a ter placas de comunicação nessas línguas, como pode ser observado nesse diapositivo. O início do projeto Guatemala remonta a setembro de 2012, quando a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo doou o sistema S4, que é um sistema de informática utilizado pelos hospitais de administração direta da Secretaria da Saúde do nosso estado. Para a implantação do S4, desenvolveu-se o projeto Apoio Técnico para a Gestão Hospitalar baseado em Sistema de Informações. Durante o transcorrer dos trabalhos para a implantação do S4, constatou-se que o Hospital Regional de Quito poderia obter melhores resultados do S4 com o fortalecimento de seus processos de gestão. Assim, para a melhoria dos processos de gestão do Hospital Regional de Quito, iniciou-se em 2014 o projeto Fortalecimento de Capacidades para o Manejo de Sistemas em Gerenciamento Hospitalar, com o objetivo de implantar um modelo de gestão do programa CQH nesse hospital e em mais 5 hospitais da Guatemala. Nesta foto, os senhores podem ver os 15 gestores do Hospital Regional de Quito que participaram do projeto e instrutores do PROASA e do CQH. A estratégia desse projeto consistiu em treinar 15 gestores chaves como avaliadores de qualidade dentro da metodologia CQH, com o compromisso destes serem replicadores. A metodologia para a implantação do modelo CQH baseou-se em visitas simuladas e capacitações dos gestores que transcorreram na Guatemala e no Brasil. No decorrer do projeto, ocorreram 3 visitas simuladas e 4 treinamentos. Como resultados, podemos apontar: quando no dia 27 de julho de 2016, então, ocorreu formalmente o encerramento desse projeto, nós conseguimos detalhar os benefícios qualitativos
que foram apontados como a maior participação e aproximação da diretoria do hospital com os trabalhadores e usuários do hospital, melhoria e aprofundamento do relacionamento da diretoria do Hospital Regional de Quito com o governo central, fazendo com que houvesse um reconhecimento pelo Ministério da Saúde da Guatemala da evolução da qualidade médica hospitalar desse hospital. E a acreditação como hospital amigo da lactância materna. Entre os benefícios quantitativos, podemos apontar melhoria da infraestrutura com a construção de novas edificações, da UTI e do alojamento para acompanhantes, melhoria da infraestrutura com construção de refeitório para trabalhadores do hospital, melhoria da infraestrutura com reformas da edificação da enfermaria feminina e a valorização, sem dúvida, dos profissionais do Hospital Regional de Quito. Como dissemos, o projeto teve apoio do PROASA, quando o diretor era o Dr. José Manuel de Camargo Teixeira e patrocínio da JAICA. PROASA é o resultado de convênio entre o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, para a realização de ensino, pesquisa e prestação de serviços no campo de administração hospitalar e de sistema de saúde. A JAICA é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. Para falar um pouco sobre o projeto Guatemala e a JAICA, o nosso convidado de hoje é o Sr. Chiaki Kobayashi, hoje diretor de RH da JAICA em Tóquio, e que em 2012, quando estava no Brasil, foi organizador deste projeto. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Kobayashi para nos falar sobre o projeto Guatemala e como esse projeto se inseriu nas atividades da JAICA. Então, Sr. Kobayashi, boa noite para o senhor que está em Tóquio. Aqui nós estamos, né, no Brasil, então é pela manhã. E muito obrigado pela sua disposição de estar aqui conversando conosco nesse mais um vídeo do programa CQH, onde, então, nós estaremos conversando sobre o projeto Guatemala, esse projeto que nós já fizemos uma apresentação prévia, né? E esse projeto que o senhor foi o mentor quando esteve aqui no Brasil. Então, eu gostaria que o senhor Kobayashi, pudesse fazer um pequeno resumo do seu currículo e depois explicar o que é a JAICA, como é que o senhor participou desse projeto quando estava aqui, né? E agora que o senhor está em Tóquio, junto da matriz da JAICA. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Então, eu primeiramente gostaria de agradecer para o Dr. Milton. Muito obrigado pelo convite e também parabéns por essas iniciativas, né? Agradeço, em nome da JAICA, agradeço mais uma vez por essa iniciativa e pelo convite e também por essa oportunidade para apresentar como nossas atividades de Agência de Cooperação Internacional do Japão. Deixa eu explicar um pouquinho sobre meu currículo, né? Como você falou. Então, eu sou Chiaki Kobayashi, meu nome é Chiaki Kobayashi. Eu agora estou principalmente como funcionário da JAICA, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão, que é vinculado do governo japonês. Temos como uma responsabilidade e temos como um mandato para trabalhar com países nossos parceiros com países em desenvolvimento, para poder melhorar, para trabalhar como desenvolvimento socioeconômico desses países, né? Então, para o Brasil, temos como duas representações, onde está em Brasília e outra está em São Paulo. E temos trabalhado mais de 60 anos, trabalhando com o governo brasileiro, entidade brasileira, empresa brasileira, cidades, estados brasileiros, para poder melhorar socioeconomicamente sobre as situações dessas entidades brasileiras. É muito prazer para vocês. Eu, pessoalmente, estive no Brasil a partir de 2010 até 2014. Exatamente quando tive Copa do Mundo, Copa das Confederações, e um pouco antes dos Jogos Olímpicos, lamentavelmente, eu fui embora para o Japão. Mas durante esses 4 anos, eu trabalhei muito com vários projetos
especialmente como nas áreas prioritárias da JICA que estamos trabalhando para o Brasil. São áreas prioritárias, são melhora de competitividade industrial, tanto para as empresas brasileiras quanto para as empresas japonesas. E outra área prioritária é a prevenção de desastres naturais. Então, o Brasil nunca tinha pensado, eu quando estive no Brasil, nunca tinha pensado que o Brasil que aconteceu como maiorias tragédias pelos desastres naturais. Mas quando aconteceu aqui na tragédia do Rio de Janeiro, em região serrana, aqui na área montanhosa, um pouco a área próxima da cidade de Rio de Janeiro, que aconteceu aqui no grande deslizamento e matou mais de 900 pessoas por somente 3 dias, né? Então, depois dessa tragédia, que o governo brasileiro que solicitou para o governo do Japão para melhorar sobre como sistema de prevenção de desastres naturais, tanto para o sistema governamental e quanto para legislativas. Então, JICA trabalhou mais de 4 anos trabalhando para melhoramento e fortalecimento dos sistemas governamentais para a prevenção de desastres naturais. E essa iniciativa e cooperação ainda está continuando. E terceira área prioritária são de cooperação trilateral. Então, cooperação trilateral, o que é cooperação trilateral? Cooperação trilateral é cooperação tripartites. Japão, Brasil e mais um país que é em desenvolvimento, que estamos trabalhando junto. Como o Dr. Milton, que eu falo hoje, né, sobre o nosso projeto para Guatemala, que está nessa modalidade e nessa área prioritária, terceira área prioritária. Então, o Brasil já tem muitas tecnologias avançadas e o Japão também temos algumas tecnologias avançadas que para poder oferecer para outros países, né? Então, essa cooperação, característica de cooperação trilateral é como um casamento e cooperação conjunta entre o Brasil e Japão. Então, nessa área de melhoramento de sistema hospitalar na Guatemala, que o Japão e também, conjuntamente com o governo do Brasil, especialmente com o Dr. Milton, que participou para essa iniciativa, para poder trabalhar, melhorar como sistema hospitalar num hospital chamado Hospital Regional de Kishi, que é um hospital de referência num estado que fica no norte de Guatemala para melhorar aquele sistema hospitalar. Então, já falei como já 3 áreas prioritárias. Com melhoramento de competitividade industrial e outro, prevenção de desastre e prevenção de meio ambiente, conservação de meio ambiente. E terceira parte é cooperação trilateral. Então, essas são 3 áreas prioritárias que já está tendo trabalhado mais de 60 anos no Brasil. Obrigado. Muito obrigado. Então, as prioridades para o Brasil. E em relação ao mundo, o senhor poderia falar se difere muito das atividades que a JICA desenvolve aqui no Brasil? Muito obrigado pela introdução. Então, o JICA, como nós somos como uma agência governamentais do governo do Japão, que estamos trabalhando para mais de 90 países. Então, cada país tem área prioritária, né? Como eu falei para o Dr. Milton, que no Brasil já tem 3 áreas prioritárias, mas cada país tem áreas prioritárias. Então, não vou poder falar sobre todas as áreas prioritárias de outros países, todos os outros países. Mas, como característica da JICA, na área de cooperação internacional, temos como uma característica que para poder transferir como nossas tecnologias e também para exportar nossas tecnologias para outros países. Esse como uma modalidade principais de nosso trabalho. Então, como o Japão, que temos algumas áreas prioritárias e avançadas, por exemplo, na construção de infraestrutura e gerenciamento das infraestruturas, como rodovia, gerenciamento de ônibus, trens, ferrovias, aeroportos. Então,
essas como infraestruturas para poder basear como estabelecimento da sociedade nossa, né? Então, essas áreas que nós estamos exportando, tanto a tecnologia e quanto a capacitações das técnicos para poder operar para nessas infraestruturas, através das nossas modalidades principais que nós temos. O que são modalidades principais que nós temos? Nós temos como 3 modalidades principais. É como cooperação financeira. Cooperação financeira é como significa como um empréstimo de moeda japonesa ou dólar dos Estados Unidos para outros países, que para poder usar esses recursos para a construção de obras. E segundo, é a transferência da tecnologia, através de como envio de expertos, envio de peritos japoneses e também recepção dos técnicos de outros países para o Japão, para poder transferir como nossas tecnologias. Terceira modalidade é como uma colaboração público-privada. Então, hoje, como nós dizemos, com PPP, parceria público-privado, né? Então, aproveitamos como essas modalidades, nós temos como uma linha de financiamento para as empresas japonesas, para poder trabalhar e para poder utilizar tecnologias deles, usando recursos da JICA, usando network, rede de recursos da JICA, e usando também tecnologia da JICA. Então, essas modalidades que nós estamos implementando muito no Brasil, atualmente nós temos mais de 10 projetos, colaborando com mais de 10 empresas do Brasil e nas várias áreas. Na área prioritárias, que como falei, né? Então. Muito obrigado, Sr. Kobayashi. Eu gostaria até de lembrar dos principais projetos aqui desenvolvidos pela JICA no Brasil, né? Eu lembraria a despoluição do Rio Tietê, a polícia comunitária que está sendo utilizada, né? Esse conceito está sendo utilizada pela Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, né? Mas algum outro projeto que o senhor gostaria de destacar que a JICA está desenvolvendo ou que desenvolveu aqui no Brasil? Então, obrigado. Então, temos com vários projetos atualmente que estamos em execução, né? Estamos implementando. Falando um pouco de área de infraestrutura, nós temos como uma cooperação financeira, como empréstimo para a construção de obras em Belém, de Pará. Estamos construindo como um sistema de ônibus em Belém, como cidade capital de Pará, através dessa cooperação financeira. Conjuntamente que estamos implementando uma transferência tecnológica, através de envio de peritos japoneses, com poder operar para esses como ônibus de alta tecnologia em Belém. E outra área prioritária, como falei, que é uma conservação de natureza, conservação de biodiversidade da Amazônia e a floresta amazônica também. Estamos trabalhando com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, como uma das instituições referência da estudo de Amazônia, aí na Manaus, de Amazônia, né? Então, estamos trabalhando com o INPA para a construção de um museu chamado Field Museum. Field Museum significa como Museu do Céu, né? Então, esses museus estamos construindo como um centro de referência, tanto a estudo e quanto a disseminação da importância da natureza e biodiversidade para o povo brasileiro e para o povo estrangeiro. Então, esses como através da cooperação técnica, né? Então, estamos enviando vários professores, pesquisadores japoneses e estamos transferindo as tecnologias de como zoológico, né, para poder conservar a natureza, disseminando a importância de essas naturezas. E terceira parte é como prevenção de desastres naturais, né, como falei. Então, a partir de 2011, então quando aconteceu aquela tragédia do Rio de Janeiro, né, lamentavelmente, depois de 2011, cada ano
está acontecendo com vários desastres, como São Paulo, e também sempre está tendo como grandes enchentes, não somente como Rio Tietê, tem outros enchentes também e inundações, sempre está acontecendo em São Paulo, né? Então, estamos trabalhando com o governo federal, que é o Ministério de Desenvolvimento Regional, MDR, e estamos trabalhando com uma estratégia nacional de prevenção de desastres naturais. Por que estratégia nacional? Que estamos trabalhando como um manual nacional, como uma regulamento nacional, como podemos trabalhar e elaborar como um mapeamento de risco para toda parte do Brasil e como plano de desenvolvimento urbano, considerando risco de desastres. Então, são as áreas fundamentais para como prevenir riscos de desastres naturais para poder construir uma cidade sustentável. Esses como três ou quatro exemplos que estamos trabalhando atualmente, né? Tem outro mas como como tem limitação de tempo, né? Então só farei para esses exemplos. Obrigado. O senhor falou dessa modalidade de envio de técnicos e realmente em alguns hospitais que participam do programa CQH, nós verificamos a presença de profissionais, tipo nutricionistas, tipo assistentes sociais, que vêm e dão treinamento, participam do dia a dia desses hospitais. Como é que, por exemplo, um hospital que participe do programa CQH pode estar solicitando a vinda desses técnicos para melhoria, vamos dizer assim, né, de compartilhamento de técnicas com os profissionais aqui do Brasil, senhor Kobayashi? Sim, claro, doutor Milton. Então, como melhoria de sistema hospitalar é uma coisa fundamental, né? Como já nós estamos como um mundo de new normal, esse new normal que significa como durante o COVID-19, que como sistema hospitalar é uma coisa fundamental, como manter como uma cidade sustentável e como nossas vidas cotidianas, né? Então, como durante e também depois dessa situação do COVID-19, afeto COVID-19, que estamos começando a trabalhar para poder trabalhar prioritariamente na área de saúde. Então, com nesse sentido, né? Então, sempre ficamos à disposição para poder receber qualquer consulta e conversar com o governo do estado de São Paulo e com os hospitais de São Paulo. Como podemos trabalhar como na próxima etapa para poder melhorar para essa parte do sistema hospitalar. Muito obrigado, senhor Kobayashi. E seguindo esse raciocínio da vinda de técnicos do Japão para o Brasil, existe a possibilidade da ida de, por exemplo, profissionais participantes, né, de hospitais que são participantes do programa CQH, de solicitarem bolsas e para fazerem esse tipo de treinamento, de fazerem visitas aos hospitais. Como que seria possível isso, senhor Kobayashi? Sim, claro. Então, nós temos como os cursos, chamado cursos de treinamento no Japão. Então, atualmente, não tem número com certeza, mas anualmente temos mais de 40 ou 50 cursos anuais que estamos oferecendo ao Brasil, né? Então, esses cursos são de várias áreas, inclusive a área de saúde e a área de gerenciamento hospitalar também. Então, mas esses cursos além de esses cursos regulares, através da solicitação do Brasil, temos também criar como outro tipo de curso de treinamento especializado para alguns desafios e algumas solicitações independentes. Então, quando tiver como essas demandas e algumas solicitações, por favor, não hesite para visitar nossa representação em São Paulo e Brasília. Durante o COVID-19, não precisa visitar, né? Então, só através de fazer uma videoconferência ou Zoom conferência,
e faz uma consulta para nossa representação, por favor. Eu queria aproveitar essa mesma linha de conversa que nós estamos tendo e comentar que um hospital do programa CQH recebeu uma ajuda muito grande da JICA e implantou um projeto chamado de cuidados paliativos. Esse tipo de projeto ainda está em voga? Ainda é possível algum hospital do programa CQH apresentar uma proposta para que a JICA possa estar fazendo essa intermediação, fazendo essa organização dessa cooperação tripartite, senhor Kobayashi? Sim, estamos à disposição, ficamos à disposição para receber como esse tipo de consulta e proposta, né? Então, desde o início, para considerar sobre os novos projetos, estamos à disposição para discutir mutuamente com o solicitador do projeto, ou aplicante do projeto, né? Então, por favor, não hesite em visitar nossa representação em São Paulo para conversar como estruturar para esses projetos. Então, essa etapa vai ser muito importante para nossa JICA, que como poder saber sobre os desafios de contraparte do projeto, especialmente com vocês, né, como Hospital de São Paulo. Muito obrigado, senhor Kobayashi. E eu queria que o senhor, por favor, né, comentasse um pouquinho sobre o projeto Guatemala. O senhor que foi o mentor, o senhor que foi o organizador, qual a sua avaliação sobre o projeto? O que esse projeto acrescentou para a JICA, né? Porque, com certeza, acrescentou para o hospital de Kishi, né? Pelos enormes benefícios, pelas doações que o governo japonês fez ao hospital. Mas eu queria um depoimento seu pessoal, senhor Kobayashi, por favor. Sim, então, muito obrigado, doutor Milton. Então, esse é o primeiro que eu gostaria de comentar e também como agradecer pelo apoio apoio de todos os hospitais que envolvidos para esses projetos, né? Especialmente como o hospital de vocês, Milton-san. E gostaria de agradecer também apoio e também colaboração pelo Hospital Regional de Kishi, né? Que como nós trabalhamos mais de 4, 5 anos durante esse projeto. Eu pessoalmente fiquei, né, ainda que fico muito feliz, né, para ser envolvido para nesses projetos como desde início dessa iniciativa. Bom, eu vou comentar um pouco sobre a avaliação de esses projetos, né? Então, nesses projetos, primeiro que foi começado para melhorar como sistema informática do Hospital Regional de Kishi, né? Né, Milton? Você lembra, né? Exato. Então, daquela época que o JICA que estava procurando, como no Japão e também outros países, tem algum sistema informática que pode ser adequado para poder implementar para esse hospital regional de Kishi. E como conversei como programa CKH com vocês e encontrei como um programa muito bom chamado como S4, que é o sistema informática hospitalar que foi implementado em muitos hospitais que ficam em São Paulo, né? E eu já decidi nessa etapa para como procurar, para como um sistema adequado, já achei bom sistema e achei bom contraparte representado como Dr. Milton Osaki. Já, depois disso foi já bastante rápido, né? Já conversei com o Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo e com vocês, que é hospitais de São Paulo, e discutimos bastante como podemos implementar como esse sistema para outros países. Porque para nós da JICA e para o governo de São Paulo, foi o primeiro caso para exportar como esse sistema informático, tanto o sistema informática e quanto peritos brasileiros para Guatemala, né? Esse foi o primeiro caso. Então, para nós que foi com bastante desafios e foi como grande challenge, como grandes desafios para nós. Mas finalmente o projeto deu bastante sucesso e o governo de Guatemala também mostrou grandes satisfações
que trabalhamos junto e implementou como esse sistema de S4 e também capacitou muitos recursos e peritos de Guatemala, finalmente. E, finalmente, que nesse Guatemala Regional de Quiche, né, como Guatemala Hospital Regional de Quiche é como uma das hospitais de referência nesse estado e também no país todo de Guatemala. Então, finalmente, como esse Hospital Regional de Quiche, que disseminou como esses programas e essas tecnologias implantadas pelo Brasil e pelo Japão, e eles começaram a disseminar para essas tecnologias experiências para outros hospitais, capacitando recursos humanos de eles também. Então, como essa disseminação de tecnologia através do hospital de referência lá em Guatemala, deu bastante sucesso, porque eles, como Hospital de Guatemala, que avaliou positivamente como nossos trabalhos e agora está começando a disseminar para outros países, outras regiões, né? Então, fico muito feliz que ainda que eles estão continuando com essas atividades, utilizando como nossas tecnologias implantadas lá, né? Então, conclusão é o projeto que foi bastante sucedido e agradeço mais uma vez pela colaboração de vocês como governo de São Paulo, hospitais de São Paulo e também para nossas colegas da JICA que trabalhou muito tempo com esse projeto. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Kobayashi. Então, acho que é importante lembrar, né, o secretário da Saúde, do qual o senhor fez o contato e que obteve, né, por sua solicitação, houve a doação do sistema S4, né, que era o professor Giovanni Cherry, que era o secretário naquela época. E é muito importante também lembrar desse projeto, como o senhor falou, né, da participação muito importante do PROASA, né? O PROASA, que é o Programa Avançado, né, de Estudos em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde, e que foi um participante muito importante, né, pela sessão do espaço físico, onde os 15 gestores escolhidos pela diretoria do Hospital Regional de Quiche vieram fazer treinamentos aqui em São Paulo, conhecer os hospitais participantes do programa CQH, né, e que deu esse resultado que o senhor acabou de falar, né? Agradecer, então, também, né, o apoio que o escritório daqui de São Paulo, né, e de Brasília tem dado sempre das atividades do programa CQH e deixar aqui a nossa disposição de continuar participando desses projetos que a JICA, né, desenvolve em países em desenvolvimento. Então, nós estamos à disposição, senhor Kobayashi. Tá? Sim. Vou comentar mais um pouquinho sobre essa continuidade nesse projeto, né? Então, pois não. como Covid-19, lamentavelmente está afetando para Guatemala e para essa região de Quiche também. Então, eu de acordo com a nossa representação de Guatemala, que já é Guatemala, que me informou que o Hospital Regional de Quiche que está trabalhando para combater e para cuidar como pacientes afetados, lamentavelmente foram afetados pela Covid-19, né? E o projeto contribuiu bastante para melhorar para esse sistema hospitalar nesse hospital e ainda que está funcionando quase 100% para atender os novos pacientes, sem ter como colapso hospitalar. Muito obrigado pela notícia, senhor Kobayashi. Nós não tínhamos essa informação, o senhor está trazendo essa informação e nos deixa muito alegres aí com essa notícia, dizendo que o Hospital Regional de Quiche, né, continua sendo uma referência lá no departamento de Quiche. Eu agradeço muito que o programa CQH que eu contribuí bastante, como eternamente, para melhorar o sistema hospital regional de Quiche, né? Faz já 4 anos que depois de finalização desse projeto, né, já estamos como 2020, mas durante esses 4 anos que a ausência da cooperação, mas eles ainda que estão utilizando como esses sistemas como com sustentabilidade. Eu que agradeço pela implantação
de como bons sistemas, bons recursos, boas transferências tecnológicas. Aí agradeço bastante. Muito obrigado. O senhor está nos dando boas notícias, o senhor Kobayashi. E então eu gostaria de agradecer a sua participação, avançando aí, né, na sua hora de repouso. Como eu disse, à noite o senhor trabalhou o dia inteiro e está nos recebendo, está nos dando aí essas boas notícias. Muito obrigado. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor teria alguma mensagem final, senhor Kobayashi. Não, é a mensagem final. Só gostaria de agradecer para o programa CKH, especialmente com o Dr. Milton, que eu incentivando para todos os hospitais de São Paulo e todo o governo de São Paulo, né? Focalizando para melhoramento desse o sistema hospitalar de todo o país do Brasil e São Paulo e eu também como internacionalmente. Então, essas iniciativas é muito importante, especialmente como durante esse mundo de Covid-19. Ainda que muitos trabalhadores, enfermeiras, médicos e os cidadãos que estão trabalhando fortemente para combater para esses como grandes desafios causados pela Covid-19, né? Estamos ainda que durante essa situação de Covid-19, que vamos trabalhar até combater. Podemos combater colaborando com o governo do Japão e o governo brasileiro e os brasileiros japoneses que temos fortes colaborações até ainda e para o próximo. E vamos, que essa é a minha mensagem. Tá? Um pouco de emoção, né? Vamos sim, Kobayashi. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, pelas informações, pelas boas notícias, né? E eu queria finalizar então a nossa conversa dizendo então que para os hospitais participantes do programa CQH, para os voluntários que participam do programa CQH, que mais informações podem ser obtidas no site da JICA de São Paulo, né? Basta Sim. acessar o site da JICA São Paulo, né? E que, então, Sim. essas informações que o senhor Kobayashi nos passou estão lá detalhadas no site da JICA São Paulo. Então, mais uma vez, muito obrigado, senhor Kobayashi. Boa noite, bom descanso, né? E muita saúde para o senhor e a sua família aí no Japão. Para vocês também, Dr. Milton. Muito obrigado mais uma vez.